Olá! Vira e mexe, a imprensa estampa em capas de jornais ou vira manchete na TV o que chamam de crise da pediatria. As reportagens falam em hospitais fechando, em ausência de médicos para atender os pequenos nos serviços de urgência. Apesar de a média brasileira de pediatras por habitantes estar dentro do recomendado pela Organização Mundial de Saúde, são muitos os relatos de horas de espera para uma consulta de urgência. No programa de hoje, vamos falar da falta de interesse de médicos recém-formados pela pediatria e dos motivos para a diminuição de leitos infantis em hospitais tradicionais do estado. Nosso convidado especial é o pediatra Mário Lavorato, diretor de integração das regionais da Sociedade Mineira de Pediatria e também assessor da presidência da Sociedade Brasileira de Pediatria. Os jornalistas que participam deste sala de imprensa são Daniela Venâncio, especialista em comunicação e saúde e apresentadora do programa Em Dia com a Saúde da Rádio Cultura em Belo Horizonte. E Vander Veroni, especialista em mídias sociais que trabalha no canal Minas Saúde da Secretaria Estadual de Saúde. Obrigada pela participação de todos vocês aqui no estúdio. E o Sala de Imprensa com um raio-x da pediatria começa agora. Os pediatras estão sumindo? A pergunta foi tema de uma reportagem da revista Isto É. O texto, com números de 2011, traz a média brasileira de 18 pediatras para cada 100 mil habitantes, maior do que o índice recomendado pela Organização Mundial de Saúde. A revista registra a queda do interesse pela especialidade e mostra que muitos pediatras estão deixando de atender a crianças no Brasil. Entre os fatores, segundo a reportagem, estão a baixa remuneração e a necessidade de estar muito disponível. A gente também separou alguns números para entender melhor o perfil dos pediatras. Os dados são do Conselho Federal de Medicina. São mais de 200 mil médicos titulados em 53 especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina. Os pediatras são 13% dos especialistas. A comparação entre dados de 1996 e 2011 mostra um aumento em torno de 11% no número de médicos nas diversas especialidades, mas diminuição de 14% no número de pediatras no Brasil. Os pediatras têm em média 46 anos e 70% são mulheres. Bem, doutor Mário, os números mostram que houve uma redução ali, né, no número de pediatras especialistas no país, mas que oficialmente não há uma carência de especialistas nessa área. Os números correspondem, retratam o setor ou ainda há risco de faltar pediatra em hospitais ou no mercado? A proposta inicial da pergunta já, de certa forma, já contempla o que você quer saber, né? Ou seja, existe uma crise na assistência pediátrica e não no número de pediatras. Se está faltando pediatras na ponta da assistência e o número de pediatras é suficiente para atender toda a população, é fácil imaginar que nesta ponta tem alguma coisa errada. E o que seria, na sua opinião, aí, enquanto representante da sociedade brasileira, da sociedade mineira, aí, estão em contato direto com esses pediatras? Bom, um motivo básico é claro que são as condições de trabalho e a remuneração, né? O pediatra ele tem como única fonte de remuneração a consulta. Como ela é subvalorizada ou muito desvalorizada, é claro que no final existe um trabalho exaustivo, né, cansativo, com um baixo retorno financeiro. E a outra são as condições de trabalho mesmo, que às vezes são colocadas para que ele atue, ou seja, excesso de número de pacientes, um excesso de pacientes para atendimento que acaba se tornando inadequado num determinado momento, o tempo de atendimento. E qual é a exigência hoje para o médico se tornar um pediatra, fazer os atendimentos? Como que seria, né, o exigido pelo MEC, né, pelo Ministério, e o que a gente vê hoje no mercado? Na verdade é o seguinte, quando o graduando termina o curso dele, né, ele vai fazer o registro dele no CRM. Esse registro autoriza o profissional a atender qualquer especialidade, desde que ele assuma o risco de estar atendendo aquela especialidade.
Mas para que possa ele se identificar com aquela especialidade ou divulgar que ele é especialista, ele precisa ter um básico de formação, de qualificação. Primeiro, uma residência. No caso da pediatria, são 2 anos atualmente, e a Sociedade Brasileira de Pediatria já está com proposta e trabalhando no sentido de que estenda mais 1 ano, ou seja, passar para 3 anos a residência da pediatria. E a segunda coisa, depois da residência, fazer um teste chamado Teste de Especialidade em Pediatria, ou TEP, que valida, vamos dizer assim, dá para ele um documento de que ele é um especialista na área. Esse teste, o TEP, né, que é o teste para a especialidade de pediatria, ele, na verdade, a gente vê que ele é exigido pela maior parte das operadoras que contratam serviços profissionais. Ou seja, as operadoras desejam um profissional qualificado para atender, o que é justo, né? Mas, em contrapartida, não fazem a parte deles para remunerar adequadamente esse tipo de qualificação. Assim, existe um conflito nessa... Só para eu entender direito, então não digo recém-formado, mas qualquer médico formado que tem uma outra residência pode atender, fazer o atendimento infantil, mas não é reconhecido pela sociedade? Seria isso? Como é que é isso? A legislação brasileira permite ao médico registrado nos conselhos regionais atender qualquer especialidade médica, né? Até no programa de saúde a gente vê isso, clínicos e outros profissionais tentando pediatria sem ter qualificação. Mas para que ele divulgue que ele é especialista, ele precisa de ter o título de especialista na área. No caso da pediatria, o título especialista, chamado TEP, a prova é feita pela Sociedade Brasileira de Pediatria e é emitido pela Associação Médica Brasileira. Ok. Eu queria também fazer uma pergunta, porque, segundo o Ministério, a proporção, né, de pediatra para a população está tudo ok. Será que esse desnível também não seria o interesse desses médicos atuarem cada vez mais na capital e ninguém querer ir para o interior ou para cidades mais precárias, que estão mais distantes? Tem essa questão também? Mas essa questão não é recente, ela é antiga, né? Porque o profissional procura sempre exercer a atividade dele, a profissão onde ele tenha condições de trabalhar. Ele se forma, qualifica, para depois ir trabalhar num local onde as condições são tão ruins que ele não permite a ele exercer a atividade para a qual ele foi preparado, ele prefere realmente não ir para esses lugares. Então, às vezes, esse desnível é até por conta disso também, existe né? Um desequilíbrio de oferta, excesso de oferta nas regiões mais desenvolvidas e uma ausência do profissional ou uma presença muito pequena nos locais menos desenvolvidos, onde os recursos são muito ruins para atendimento, ou até às vezes nem tem condições de atender. Doutor, eu queria fazer uma pergunta no sentido de que às vezes a gente, principalmente quem tem filhos ou sobrinhos em casa, passa por uma experiência de ter um filho, um sobrinho passando mal à noite, leva para um serviço de emergência e muitas vezes, por não ter a especialidade de pediatria de plantão nesses hospitais, seja na rede particular ou na rede SUS, acaba sendo atendido por um residente, que é um profissional que ainda está no processo de experiência. Eu queria saber qual que é o impacto disso, se a gente for parar para pensar no seguinte sentido: cada vez mais a especialidade de pediatria na ponta de emergência está se diluindo. A gente viu os números no início do programa. Eu queria saber a opinião do senhor a respeito disso. Qual que é o impacto gerado nesse processo? Olha, a Sociedade Brasileira de Pediatria fez uma pesquisa através da Folha de São Paulo, Datafolha que chama, né? Entrevistando mães. Você tem preferência para atendimento do seu filho? Quem que você gostaria que atendesse o seu filho? 97% das entrevistadas falaram, não, quero um pediatra qualificado. Não é assim? Lógico, cada um quer o melhor para ele. Isso é óbvio, né? Mas o que a gente percebe é que essa realidade está longe de ser alcançada. Até porque no programa de saúde da família nem tem pediatra na maioria das vezes. Geralmente né? Já começa ali. Começa ali. E atualmente, tendo em vista as dificuldades de sobrevivência com a remuneração proposta pelas operadoras de plano de saúde na área privada, né, o pediatra deixou de aceitar aquele tipo de tarefa, de trabalho, né, porque acha que é inadequado para os seus interesses e suas necessidades. Com esse vácuo, as operadoras aproveitaram o seguinte: o médico, mesmo sem qualificação, pode atender qualquer especialidade. Fica aberta uma brecha porque ele põe lá clínico geral, aposentado de outras especialidades,
recém-formados que ainda nem terminaram o curso de residência, estão fazendo residência. Então, é um negócio que está, assim, sem controle do ponto de vista de qualificação para o atendimento, a exigência. A operadora, por exemplo, do plano de saúde, exige um profissional qualificado para atender o seu clientela. Sim. Mas nos momentos em que ela encontra dificuldade por razões que nós já discutimos, né, ela abre mão dessa qualificação e contrata quem queira, ou quem se acha disponível para atender esse tipo de trabalho. Mas isso é muito ruim porque acaba que a gente gera, às vezes, índice de mortalidade ou índice de aumento de um determinado tipo de doença, porque o profissional ele não está tão qualificado, ele é um clínico, é de outra especialidade. Isso fica muito aberto, né, até para o enfrentamento de determinadas doenças, para o cuidado mesmo do acompanhamento que a mãe precisa ter com o filho durante esse período, você não acha? O problema é o seguinte, o que a gente percebe no dia seguinte, vamos dizer assim, quando o cliente procura o consultório, é que os exames complementares solicitados e a medicação, certamente, a maioria são desnecessários. Excesso de medicamento, excesso de exame. Agora, quanto à mortalidade, aí é muito mais uma política pública de saúde. Né? A gente sabe que, à medida que a mãe foi mais bem educada, que melhorou o nível educacional das mães, que melhoraram o saneamento básico, com o problema da campanha de vacina, que é muito bem feita no Brasil, né? Com renda, salário para a família, a mortalidade infantil, independente de qualquer coisa, ela diminui. Acrescenta isso a assistência médica, claro. Né? Mas no caso dos pronto-socorro, que a gente vê aí muita gente que não está qualificado para o atendimento da pediatria, o que ocorre é um excesso de pedido de exames, são diagnósticos que têm descabido às vezes, né? Excesso de medicação. No caso da pediatria, então, antibióticos são receitados assim a rodo. E ainda mais antibióticos que a gente sabe que não deveria ser receitado como primeira medicação. Você deveria evitar e reservar isso para uma patologia mais grave quando for necessário. Então, isso são os erros mais flagrantes, mais comuns que a gente observa no atendimento que não foi feito por um profissional qualificado. A gente tem os dados da Sociedade Brasileira de Pediatria que diz que 30% dos casos de rotina e 43% das emergências infantis não passam por um pediatra, né? São números altos, né, doutor? Muito altos, e tem uma série de fatores, né, que nós já estamos abordando aqui. Ou seja, o pediatra não está nos ambulatórios porque não convém para ele, não é isso? O governo contrata profissionais que não são qualificados para atender a área dele mesmo, por exemplo, no PSF, né? Então, isso tudo vai acabar, urgências, principalmente urgências, né, que ele acabou de citar, né? Muita gente que não tem a qualificação desejável para atender na pediatria. E a impressão que a gente fica com ela é que a criança não é tão valorizada pelos gestores, ou seja, eles acham, a criança qualquer um pode atender. Não é, a gente sabe que não é assim, né? Que as coisas estão específicas da faixa etária. Por isso mesmo, existe um grupo de profissionais de saúde que se especializam em atender apenas essa faixa etária. Segundo os números que a gente mostrou antes, né, mais de 27 mil médicos são especializados em pediatria. Mas faltam médicos, né, quando vocês procuram um serviço de urgência, quando você procura um atendimento via plano de saúde, também é difícil conseguir uma primeira consulta, ou conseguir consulta demora. Aonde estão esses médicos? Eles existem? Para onde que foram? Como você mesmo acabou de relatar, a crise é na assistência médica, não é no número de pediatras, não é isso? Então, o pediatra, quando ele começou a perceber que era inviável a sobrevivência dele em condições dignas e contrapartida para a exigência para chegar onde chegou, qualificar até onde chegou, né? E que a contrapartida de remuneração não era adequada, ele procurou outras atividades em que desse para ele uma renda suficiente para ele se manter num padrão de vida exigível pelo nível superior, né? Até porque a gente sabe hoje que com a remuneração que é oferecida hoje para os pediatras, na maioria das operadoras de plano de saúde ou nas prefeituras, Belo Horizonte remunera um pouquinho melhor, mas na periferia, aí, nas prefeituras das outras cidades, ou seja, na grande Belo Horizonte, é muito ruim o salário. Quer dizer, o que oferecem de remuneração não paga uma mensalidade de escola superior privada na área de medicina. Ou seja, hoje custa mais caro manter
uma mensalidade de um profissional para formar em medicina, na rede privada, do que o salário que oferecem para pediatras num atendimento de 4 horas diárias por semana. 4 horas, 20 horas semanais. Quando a gente fala de remuneração de plano de saúde, é que basicamente os pediatras recebem a consulta, eles não têm outros exames, né? O exame é praticamente clínico, não tem outros exames de maior alta complexidade, né? Para, digamos, complementar a renda, ou como é que funciona isso, diferenciando a característica dos pediatras com outras áreas? Um raciocínio simples é esse. Um profissional, uma especialidade qualquer, oftalmologia, por exemplo, né? Não tem nada contra, pelo contrário, eles também estão mal remunerados igual a gente. Mas só no caso deles, a consulta é apenas a porta de entrada do paciente. Porque o que vai remunerar melhor para ele depois vão ser os procedimentos de diagnóstico e de tratamento, ou seja, propedêutico e terapêutico, que aí vai ter uma remuneração bem diferenciada com relação à consulta, entrando nesse valor final, um valor discreto da consulta. Ou seja, não tem lá grande interesse pela remuneração da consulta, porque a remuneração dos procedimentos seguintes, né, elas compensam, de certa forma, satisfatoriamente, o interesse do profissional em continuar atendendo aquela área. Ou seja, no final, a remuneração dele é muito maior pelos procedimentos de diagnóstico ou de tratamento, ou ambos, no caso de algumas especialidades, ou a maioria daquelas em que tem cirurgias ou diagnóstico invasivo. E a pediatria ainda tem aquela característica, né, de que a mãe liga de madrugada atrás do pediatra, praticamente um sacerdócio, né, está o tempo todo ali atendendo o telefone, tirando dúvidas de mães, né, o desgaste. Aqui, nos Estados Unidos tem uma empresa, chama Kaiser Permanente, que tem servido de exemplo para algumas operadoras no Brasil inteiro, né, de pagar o que eles chamam de performance. Ou seja, você paga um extra para uma performance melhor do profissional. Lá, eles consideram na pediatria, como melhoria, como performance, né, os pediatras atenderem os e-mails da mãe. Entendeu? Então, ele tem uma remuneração extra, ou melhora a performance financeira dele, com esse atendimento de internet, de e-mail. Aqui no Brasil, é histórico, o pediatra sempre esteve disponível no telefone 24 horas por dia, todos os dias do ano. Só que isso não é considerado como performance. Isso não tem valor do ponto de vista de remuneração, né? Então, o pediatra trabalha no seu consultório, depois tem que continuar a extensão do trabalho onde ele estiver, com celular agora, então, ficou mais complicado, né? E isso não é levado em conta. Pelo contrário, ele até é castigado, porque o sistema impôs condições, o sistema de medicina suplementar, né, impôs condições em que o profissional tem que aceitar. Por exemplo, no caso do pediatra, esse é um problema sério, porque criança abaixo de 3 anos frequentemente vai para uma consulta normal, de rotina, e adoece logo em seguida. Então, isso representa mais ou menos 27%, estatisticamente, 27% do trabalho do pediatra na média final, global. Entretanto, essa segunda consulta com intervalo menor do que 30 dias, os planos de saúde consideram como retorno e não remuneram. Ou seja, além de ter uma consulta mal remunerada, de ter os custos do consultório, de ter todos os tributos que é para todo mundo, né, o pediatra ainda tem mais ou menos 27% do seu trabalho glosado, ou seja, não é remunerado pela característica da própria especialidade. Mas as sociedades mineiras de médicos, né, principalmente de pediatria, eles entram em consenso ou chamam para conversar os planos de saúde a respeito dessa baixa remuneração, porque isso afeta. Assim, o trabalhador comum que está pagando o plano de saúde, ele quer ser bem atendido. Aí esse debate para ele pode até só como uma novidade. Aí existe uma conversa nesse sentido de propor um acordo para as operadoras de saúde? A primeira vez, como diretor da Sociedade Brasileira de Pediatria, que eu estive participando de alguns desses debates, foi em São Paulo, na Associação Médica Brasileira, quando estava propondo mudança de modelo. Então, 2002. Nossa, 2002. A CBHPM, que resultou desse trabalho todo, que eu tive em 2002, em 2004 a CBHPM entrou vamos dizer assim, em funcionamento, né? Os planos de saúde nunca respeitaram ela. Então, o movimento começou, de uma maneira geral, o da pediatria começou antes, mas da classe médica, de uma maneira geral, começou em 2004.
resultou em quê? Em quase nada. O grande ganho que teve esse movimento todo dos médicos a partir de 2004 foi a conscientização da população do que é a realidade de um plano de saúde com relação ao trabalho do profissional. Porque até então, o cliente que paga o plano de saúde, eu paguei, eu tenho todos os direitos, e tem mesmo, né? E quero ser atendido dessa forma, mas ele não tinha informação da realidade. Essa divulgação que aconteceu através de toda a mídia nacional, escrita, falada, televisiva, né? Ela, de certa forma, ela deu um esclarecimento para o cliente qual é a situação que ele realmente tem dentro do plano que ele paga. Né? Claro que tem planos melhores, planos piores, né? Mas, de uma maneira geral, ele tinha uma informação errada, ele pensava de outra forma. Hoje, já melhorou isso. Então, o que está acontecendo, respondendo finalmente a sua pergunta, é que o cliente pode ser um aliado da assistência médica, não é do médico, não, da assistência médica no final das contas, né? Porque ele é o grande interessado. Não é isso? Dizer que os planos de saúde estão em perigo, eu não acredito muito nisso, não. Pode ser que muitos tenham, porque gestão é uma coisa deles lá, né? Mas um plano de saúde que começou há uns 40 anos atrás aqui no Brasil, no máximo, do zero, e que foi vendido recentemente, 90% dele por 5 bilhões de dólares, esse negócio dá lucro, senão não tinha acontecido isso. Quem começou do zero e foi vendido por 5 bilhões de dólares, 90% dele agora, no fim do ano passado, né? Esse dinheiro saiu de onde? Contribuição do cliente e trabalho subremunerado de quem presta serviço. Não tem outro jeito de sair. Vamos fazer uma pausa rapidinho. Daqui a pouco a gente vai falar da situação dos hospitais com fechamento de leitos pediátricos. Voltamos já.